Olá, turma! Mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério. Você anda ocupado ou anda produtivo? Você está aí achando que está trabalhando muito? Você acha que você está produzindo também? Como é que está essa sua análise aí? Você já parou para pensar que muitas vezes você está ocupado e pouco produtivo ou produtiva, né? A gente está aqui falando de ambos os lados. Então, essa é uma reflexão que você tem que fazer. Muitas vezes nós nos ocupamos e não somos produtivos, e eu quero te mostrar essa diferença aqui para poder te ajudar. Muitas vezes você trabalha demais, né? Eu já passei por isso diversas vezes. Trabalho, 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 e aí no final das contas eu vou avaliar o resultado, e aí o resultado não está tão legal. Isso significa que eu me ocupei muitas vezes, mas não fui produtivo. E aí existe uma confusão muito grande com isso ultimamente, né? Parece que eu preciso estar inteiramente ocupado, fazendo tudo o que for necessário. E nem sempre é assim. Eu tenho que muitas vezes filtrar isso, trabalhar isso de forma melhor, trabalhar talvez horas mais produtivas do que simplesmente ficar aí trabalhando 12, 16 horas por dia, sendo que os resultados não aparecem. Então, trabalhar muitas horas não significa que você está produzindo mais. Não é nessa lógica. Muitas vezes está na escolha daquilo que você está executando. E eu quero te mostrar isso aqui para poder te ajudar. A gente quer mostrar essa diferença para você poder ter clareza aí na sua tomada de decisão. Porque tudo isso acontece por uma única exclusividade sua, uma tomada de decisão sua que é importante. Então, para isso, você precisa entender o que é ser ocupado, o que é ser produtivo ou produtiva, tá bom? Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios, eu ajudo as pessoas e as empresas, micro e pequenas e médias empresas, a se transformarem em empresas de resultado. Esse é o nosso grande objetivo através das pessoas, transformar as pessoas, transformar as empresas, e eu quero te mostrar aqui como fazer isso dentro desse cenário de ocupado e produtivo, primeiramente mostrando a diferença entre ambos. Olha só, o ocupado, ele passa o dia resolvendo urgências, ele passa o dia fazendo coisas que muitas vezes nem seria ele que resolveria. É o famoso apagar incêndio, é o famoso apagar aí a dificuldade que está acontecendo. Já o produtivo, ele olha, ele planeja, ele prioriza as tarefas mais importantes, as tarefas que ele tem que resolver, porque senão o cenário passa, senão, né, a oportunidade acaba passando. Então, essa é uma grande diferença. O ocupado vive apagando incêndio, o ocupado vive aceitando muitas vezes tudo para ser resolvido, ele acredita que é ele que tem que resolver tudo, e aí muitas vezes não faz sentido ele estar naquele papel. Quem só reage nunca consegue focar naquilo que precisa fazer, o importante. O importante é o que mexe o ponteiro do seu negócio. O importante é você ficar atento a isso. Olha só que coisa interessante. Muitas vezes a gente acaba entrando nessa lógica e isso se torna o quê? Um vício, um hábito, né? Um hábito ruim, muitas vezes. De muitas vezes questionar as pessoas de como elas resolveriam, elas trazerem a resposta, elas trazerem a solução. Então, aqui já fica uma dica para você poder melhorar isso, você acaba incorporando esse hábito e fica muitas vezes complicado. Olha só, outro ponto importante aqui na diferença entre um e o outro. Já acabei até dando um spoiler aqui anteriormente. O ocupado, ele diz sim para tudo. E o sim para tudo vai só piorando o cenário, porque ele acredita que consegue fazer tudo, e aí muitas vezes ele acaba fazendo até coisas, mas coisas que não fazem sentido. E o produtivo já não, ele sabe dizer não, porque ele entende quais são as prioridades. Você aceitar tudo destrói totalmente a produtividade, tá bom? Então o ocupado, ele faz qualquer tarefa, ele não faz a melhor tarefa para mexer o ponteiro do negócio. Já o produtivo, ele sabe o que ele precisa fazer, ele sabe quais são as atividades que farão resultado naquele dia. Obviamente que as urgências acontecem, mas eu não posso ficar trabalhando naquilo que não mexe o ponteiro. Eu tenho que entender quais são os focos, quais são os objetivos, quais são as metas do dia, da semana, para poder tomar decisões melhores. Tá? Então, saber dizer não é essencial para qualquer resultado melhor dentro aí dos seus negócios. Outro ponto fundamental entre a diferença do ocupado e do produtivo é que o ocupado ele mede esforços, né? Ele fica contando horas.
Já o produtivo, ele mede resultado, tá certo? Então, trabalhar mais não significa trabalhar melhor, ok? Então, o ocupado, ele fica contando horas, é o famoso contador de hora extra, vamos dizer assim, tá? Então, ele fica ali olhando quanto que ele trabalha, eu trabalhei 20 horas, eu hoje trabalhei 20 horas essa semana, faz sentido, quanto você produziu, quanto foi de resultado hoje no seu negócio? Quantas vendas a mais teve, quantos processos foram melhorados nessa semana, quantas reduções de desperdícios foram melhorados. Isso é ser produtivo, isso é ser eficiente, ok? Então, o que importa não é o tempo gasto, mas sim os resultados apresentados e alcançados, tá certo? Então, olhe sempre para essa lógica. O ocupado, ele se sobrecarrega, o produtivo, ele delega, ele entende que ele só vai mais longe se ele delegar. Tá certo? O ocupado, ele fica achando que tudo é o grande centralizador das coisas e ele se sobrecarrega por causa disso. Ele acha que ele é o único que vai fazer aquela atividade, mas ele não sabe treinar um time, uma equipe, e ele não confia nesse time, tá certo? E ele acaba ficando isolado. Muitas vezes o seu time percebe isso rapidamente. E aí ficam fazendo coisas ali, ficam até empurrando coisas a mais para ele, ele sabe que ele vai fazer. E ele faz muitas vezes, mas ele faz sem saber se aquilo de fato traz resultado para o negócio, tá bom? Então o ocupado, ele acredita que ele precisa fazer tudo, ele não sabe delegar tarefas. E já o produtivo, ele busca aí cada vez mais entender essa lógica de ele tem que ter um time para poder melhorar aí todos os seus processos. Tá bom? Então delegar não é sinal de fraqueza, mas sim de inteligência. E na verdade aqui é montar time, a grande lógica de você poder delegar. Você tem um time de fato que consiga ganhar campeonato, tá bom? Dentro da situação que você tem. Então, como sair do ocupado para ser mais produtivo? Eu vou te perguntar aqui 5 pontos fundamentais aqui para te ajudar nesse aumento da prioridade. Primeira coisa é priorizar o que realmente importa. Aqui você pode utilizar a matriz de Eisenhower, né? Que é a matriz de importância por urgência. Ok? Vou até deixar o vídeo aqui acima para você entender melhor como que funciona essa lógica, tá bom? Mas aqui é um sistema de priorização, onde você vai dar importância ou você vai executar aquilo que é urgente e importante. E depois você vai priorizar aquilo que não é urgente, mas é importante. E aí o importante, ele tem que ser você para executar. Caso contrário, você delega ou você elimina aquela atividade, tá bom? E a gente passa a ser cada vez mais produtivo. Outra regrinha que é interessante é da 80-20. Você tem que identificar as suas 20 principais atividades que vão te trazer 80% do resultado. Também é uma outra técnica de priorização, tá bom? Você até pode colocar, vamos dizer assim, dentro da matriz Eisenhower e dentro daquelas 20 que são urgentes e que são importantes, você trabalhar esse 80-20, porque muitas vezes, para priorizar, às vezes a gente tem tanta atividade, eu tenho que ainda priorizar, eu tenho que fazer a priorização da priorização. Coloca isso aí no seu dia a dia, que vai te ajudar muito, são ferramentas, eu sempre coloco aqui, nós temos que utilizar melhor as ferramentas, nós temos as ferramentas disponíveis. Muitas vezes você não quer conhecer, você não quer se aprofundar, você não quer utilizar, você quer continuar fazendo ainda no sistema antiquado, antigo, arcaico, muitas vezes, e achar que você sabe. Então, cuidado com isso, porque daí perde tempo, perde desperdício, perde dinheiro, é desperdício, tá bom? Então, busque cada vez melhor, busque cada vez técnicas melhores, conhecimentos melhores, muitas vezes, tá bom? Aqui é um ponto fundamental dentro desse conceito de ser mais produtivo. A gente está mais produtivo quando a gente sabe o que precisa ser feito. E começa pelo ponto 1, que é saber o teu objetivo. Qual é o seu objetivo? E esse objetivo tem que estar claro, ele tem que estar bem específico, ele não pode ter dúvidas, e ele não pode ser algo macro, algo que eu não consiga entender em etapas. Tá certo? O meu objetivo, ele só é claro quando eu consigo dimensionar esse objetivo em etapas. E se torna claro, e aí você executa rapidamente, e você é produtivo. Então, agora, se você sabe o que precisa ser feito, você não vai priorizar aquilo que não é para ser feito no começo. Tá certo? Então, entenda isso. Para ajudar nesse contexto de você definir o passo a passo e também de ser mais produtivo, existem técnicas de produtividade, como, por exemplo, o Pomodoro, e você se concentrar durante 25 minutos, depois fazer intervalo de 5, e você vai repetindo esse ciclo várias vezes, e você vai deixando as interferências não te atrapalharem nesse contexto. Tá bom? Outra técnica é Kanban, que é você entender que fase que está as tuas etapas, em que momento que estão suas atividades, quais são as suas atividades que você tem que fazer, e você consegue se planejar melhor.
Outra técnica que eu gosto muito particularmente é o bloco de tempos, é montar a tua agenda. Você vai colocar na tua agenda atividades que façam sentido para você atingir seu objetivo. E você vai olhar para onde? Você vai olhar para atividade, para o item aqui de cima, os itens aqui acima, tá bom? Matriz de Eisenhower, 80-20, metas bem claras e bem definidas, e vai colocar na tua agenda o bloco de tempo que você vai empenhar para você executar cada uma das atividades. Então você vai colocar das 8 às 9 eu vou ligar para clientes. Das 9 às 10 eu vou fazer relatório dessas ligações. Então eu estou fazendo um bloco de tempos, tá bom? Isso é importante. Uma coisa que deixa a gente muito produtivo, eu posso garantir para você, porque eu perdia muito tempo, ainda perco tempo, estou tentando aprimorar cada vez mais essa lógica, e é eliminar as minhas interrupções. Tá bom? Interrupções de celular, interrupções de e-mail, de mensagens, interrupções pessoais, interrupções de barulho, interrupções visuais, muitas vezes, tá certo? Que está te atrapalhando ali, porque a gente perde atenção, e isso deixa a gente improdutivo. Reuniões sem sentido, tá bom? Então são interrupções que vão nos atrapalhando a gente chegar no nosso objetivo, que é o nosso grande propósito de levantar todos os dias, tá bom? Então trabalhar mais não significa ser melhor, tá bom? Produtividade não é sobre horas trabalhadas, mas sobre resultado. Avalie sempre isso. É o resultado que você teve naquela semana. Você não deve ter trabalhado horrores aí na semana. E chegou no final da semana e você, cara, não fez absolutamente nada. Então você tem que rever o que você está fazendo durante a semana. Eu sempre digo isso aqui também é outro ponto. Faça uma reunião semanal com você mesmo e avalie quanto você está sendo produtivo e quanto você está sendo ocupado. Então talvez aí seja a hora de você mudar essa abordagem e esse entendimento. É um diagnóstico que você faz contigo mesmo para você poder melhorar. A gente só melhora quando a gente conhece o que a gente está fazendo e tem uma grande oportunidade de mudar. O que você tem que fazer? Tem que agir. Então já deixo aqui a lição de casa para você analisar todos os pontos que nós falamos, reveja o vídeo, assista novamente, vai apontando o que é importante ser feito, coloca uma ação a ser feita, planeje essa ação, coloca a data para realizar e quem é o responsável, e aí você tem um plano, tá certo? E aí você agir. Agir é o mais importante de todo esse contexto aqui que eu estou te passando. Não adianta nada você concordar comigo, achar que está tudo certo, mas você não gerar aí um conhecimento aplicado, que é a execução de uma atividade, de uma ação. E você mesmo definiu qual é, tá bom? Se você tiver dúvida, você pode com certeza entrar em contato aqui com a gente que eu vou te ajudar. Se você precisar de uma ajuda mais profunda, onde você queira nosso apoio, a gente também tem as nossas mentorias, que a gente consegue te ajudar diretamente aí dentro dos seus negócios. E se você gosta desse tipo de conteúdo aqui e não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve e aciona o sinetinho aí para você poder receber as nossas notificações. Se você gostou do conteúdo, curta o conteúdo, compartilhe para o maior número de pessoas para poder ajudar as pessoas também a saírem muitas vezes dessa dificuldade que você acabou aqui de ver com a gente, tá bom? Quero te agradecer mais uma vez, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.